Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar um assunto novo na nossa aula de História. Vamos falar sobre o município e o meio ambiente. Então a gente vai estudar quais foram os impactos que os imigrantes causaram quando eles chegaram aqui nas terras brasileiras, tá? Quando eles começaram a se organizar, né? Organizar suas colônias aqui, então, nos territórios brasileiros e também transformar os espaços, tanto os espaços rurais quanto os espaços urbanos, né? E entender o que aconteceu, né, nesse período que eles vieram se instalando até a atualidade. E também a gente vai entender todas as dificuldades que eles enfrentaram, a gente vai compreender um pouquinho sobre a preservação do meio ambiente e identificar também os desafios que a gente vem enfrentando diariamente, tá? Então a gente começa aqui, né, com o globo. Nesse globo tem muitas palavras que representam, né, qual foi a revolução que os colonos, quando eles chegaram aqui, trouxeram, né? Eles construíram cidades, eles construíram campo, eles desenvolveram a cidade, né? Modificaram o meio ambiente. Então a gente tem uma visão do passado, tá? E que a gente vai tomando cuidado para que ela não se repita nos dias de hoje. Então a gente vem observando tudo que vem acontecendo à nossa volta desde o período que os imigrantes chegaram até o Brasil. Então vocês vão ter que ler, né, com os colegas aqui essa imagem, mas como não é possível, a prof já leu com vocês, já falou que representa o planeta Terra, né, e todo o contexto que os imigrantes trouxeram para o Brasil, tá? Que vieram gente do mundo inteiro, trazendo um pouquinho de cada coisa aqui para o Brasil, né? E vocês vão ter que identificar, então, né, a imagem formada ao fundo das palavras. Que imagem será que está formando? Está formando os nossos continentes, né? Então, com isso, a gente vai entender um pouquinho o que é o significado da palavra sustentabilidade e o desmatamento. O desmatamento a gente vem trabalhando diariamente, né? Que é a destruição das matas, da vegetação natural, da vegetação do ambiente onde a gente está. E a sustentabilidade é tentar rever esses conceitos, é utilizar somente as coisas que a gente tem necessidade, é viver de forma sustentável, evitando o consumo excessivo, evitando a destruição de toda a natureza ao nosso redor, tá? Então, qual será a mensagem que essa imagem quer passar pra gente? Pensem um pouquinho, né? Que é para ficar saber o que vocês conseguiram analisar dessa imagem, tá? Na próxima página, então, fala sobre o município e o meio ambiente no passado. O que é o passado? É que já passou, né? Então, vocês já sabem que houve muitas mudanças, que quando os imigrantes chegaram aqui, né, eles afetaram a área rural, a área urbana, eles afetaram o meio ambiente, eles modificaram tudo. Por quê? Porque quando os índios moravam aqui, eles utilizavam somente os meios necessários para sobreviver. Já os colonos que vieram, né, eles começaram a destruir toda a natureza. Eles começaram a eliminar os elementos naturais. O que são os elementos naturais? As árvores. Por quê? Porque eles queriam começar uma construção de uma cidade, eles queriam construir as suas casas, né? Queriam construir os seus comércios, queriam fazer um desenvolvimento da cidade. E para isso, né, eles começaram a fazer o quê? Começaram a afetar, então, o meio ambiente, tá? E com isso, né, com essa mudança dos imigrantes para cá, né, os nossos recursos naturais começaram a ser levados para outro lugar também. Lembra que a prof falou que os portugueses, por exemplo, eles tiravam a madeira aqui do Brasil para levar para Portugal para produzir móveis, né, ou para produzir outros itens, tiravam alimentos daqui para levar para lá, para plantar, para desenvolver a economia lá na cidade deles. Tá? Lá no país deles, né? E aí, quando descobriram as minas aqui no Brasil, descobriram que o Brasil era um país rico em ouro e metais preciosos, o que aconteceu? Começaram-se a colonizar o país inteiro, o Brasil. Por quê? Para explorar todo esse lugar, para descobrir onde tinha outros metais preciosos. Porque até então o Brasil ainda não era interesse de outros povos, apenas dos portugueses. Né? Mas com a descoberta dos metais preciosos, chamou a atenção de todo mundo, de outros imigrantes, e eles decidiram vir para o Brasil. Então aqui a gente consegue observar uma imagem, né, onde a gente observa que eles estão
construindo as suas casas, e com isso eles modificaram todo o ambiente natural, né, tirando os elementos naturais ali da natureza, tá? Então vocês vão ter que identificar quais são esses elementos naturais que estão retratados ali, né? Observem o que é um elemento natural, coisas da natureza, tá? Então, aqui na próxima página, ainda temos questões voltadas ali para a atividade anterior, né, para a imagem, né, que ele pede para que vocês marquem um X nas afirmativas que completam a frase seguinte. Então, aqui ele diz assim, ó, para construir moradias nas colônias e vilas. Então, o que aconteceu? Parte da vegetação foi desmatada? Os colonos trouxeram a matéria-prima de outros países, será? Ou será que eles tiraram do Brasil para levar para outros países? Os colonos interferiram na água de rios e lagos próximos? Será que isso aconteceu? Será que eles não precisavam de água e aí não interferiram? O que vocês acham? Depois vocês devem fazer uma pesquisa sobre os colonizadores, né, sobre uma colônia de imigrantes que se instalaram aqui próximo de onde vocês moram, em São José, né? Lembra que a prof falou que uma das principais colônias que veio para cá foram os açorianos? Então, pensem um pouquinho, façam uma pesquisa, pode ser até sobre eles mesmos, ou sobre os grupos alemães, sobre os holandeses, que mais interessar vocês, e façam uma pesquisa para responder a questão 3, tá? Então, a colônia de imigrantes alemãs, né, que atualmente é um município de Cachoeira de Itapemirim, ela foi construída às margens do rio Itapemirim. A ponte usada pelos habitantes do local foi importada lá da Inglaterra. Então, trouxeram de lá algo pronto, tá? Então, pensem nisso também. Eles não tiraram só a matéria-prima aqui do Brasil, mas eles também trouxeram de outros lugares. Por quê? Porque em outros lugares eles já produziam com o tempo, né? Eles já vinham desenvolvendo uma atividade econômica direcionada. Então, quando os imigrantes vieram para o Brasil, eles não vieram para cá só para destruir o Brasil, eles vieram para construir as colônias também e foram trazendo outras coisas de outros lugares, tá? Então, foi aí que a partir desse momento começa a se formar vários grupos de colonos, né, onde eles desenvolvem ali a sua atividade econômica e, consequentemente, eles trazem também a cultura do seu país. E olha só que interessante, eles trouxeram, né, uma ponte que foi feita, né, então, lá na Inglaterra. Então, aqui embaixo, né, a gente tem a imagem que mostra, né, então, um viaduto, uma parte parcial ali do viaduto, e diz assim: às vezes era preciso importar material da Europa para realizar obras públicas no Brasil. As peças para construir o viaduto de Santa Efigênia, no centro da cidade de São Paulo, por exemplo, foram fabricadas na Bélgica. Então, aqui a gente não tinha tudo para desenvolver as cidades. Por que a gente não tinha tudo? Porque o Brasil ele era colonizado pelos índios. Então não tínhamos toda uma mão de obra necessária para colonizar aqui o Brasil. Por quê? Porque os índios eles viviam apenas com aquilo que eles necessitavam e que eles precisavam. Eles não precisavam de algo para construir uma ponte, porque não era do interesse deles. E aí, né, com os colonizadores, os outros colonos vindo de outros lugares, começa-se o comércio, começa a ser trazido de outros lugares, né, de outros países, vários itens para a colonização e a construção de grandes cidades aqui no nosso Brasil. Para a gente trabalhar o projeto pensando, vocês devem pensar como seria então o nosso Brasil se os imigrantes não tivessem vindo para o Brasil, né? Como que seria? Será que seria somente os indígenas? O que vocês acham? Analisem, pensem, façam um registro do que vocês acham de como seria o nosso Brasil se os imigrantes não tivessem vindo para cá ou se somente os portugueses tivessem vindo. Façam essa análise para que a gente possa trabalhar o projeto pensando nessa semana. Finalizamos então, pessoal. Beijos, até a próxima aula. Tchau!